E aí, criançada, tudo bem com vocês? Meu nome é Francine e a tia veio hoje para dar continuidade na história de José. Mas antes disso, queria dizer que eu tô com muita saudade de todos vocês, das brincadeiras que a gente fazia, daquela farra que a gente fazia, sabe, nas salinhas. Então, eu tô com muita saudade e a gente espera muito que vocês estejam adorando as nossas histórias, as histórias que a gente tem colocado aqui pra vocês, porque a gente tem feito com muito amor e muito carinho. E eu não tô sozinha hoje, né, tia? É isso aí, tia Francine. Aqui quem fala é a tia Isa e a gente vai continuar mais um capítulo da vida de José hoje. É o capítulo 42. Mas antes, vamos relembrar um pouco do que aconteceu. A gente ficou sabendo no último vídeo que José, ele foi nomeado governador do Egito. Olha que legal, né? E que também ele guardou vários mantimentos e cereais para a época de fome. E quando essa época de fome chegou, o que aconteceu? O mundo inteiro foi até o Egito para poder comprar esses mantimentos, já que todo mundo estava com fome, né? E aí, a pergunta que as tias fizeram no outro vídeo foi: será que a família de José conseguiu comprar esses mantimentos? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Então, para começar a nossa história, a gente vai abrir a nossa Bíblia em Gênesis 42. A gente vai ler ele todo, tá? E aí, já abriram? Vamos lá? Quando Jacó soube que havia mantimentos no Egito, disse aos filhos: por que vocês estão aí de braços cruzados? Ouvi dizer que no Egito há mantimentos. Vão até lá e comprem cereais para não morrermos de fome. Então, quando o pai de José ficou sabendo que no Egito tinha mantimento, ele logo falou para os seus filhos: vão lá, correm logo para poder comprar esses mantimentos. Só que ele não deixou que o filho menor, que era o Benjamim, fosse com eles, porque ele tinha medo que acontecesse alguma coisa com o filho menor. José era governador do Egito, então era ele quem estava vendendo os cereais. Assim que os irmãos de José chegaram lá, eles se ajoelharam e colocaram suas cabeças no chão. Os irmãos de José não reconheceram ele. E aí, José lembrou dos sonhos que ele tinha tido com os irmãos e perguntou para eles com uma voz dura: de onde é que vocês vieram? E eles responderam: da terra de Canaã. Nós viemos aqui para comprar os mantimentos. E falou para vocês são espiões que vieram até o Egito para ver os nossos pontos fracos. Mas eles afirmaram que não eram espiões e que só tinham ido ali para poder comprar os mantimentos mesmo. Mas José não acreditou neles. José disse que não acreditava. E aí, que eles eram espiões, sim. E aí eles falaram para José que eles vieram da terra de Canaã e que ao todo eles eram 12 irmãos. Um filho tinha sumido e o mais novo tinha ficado em casa. Então, José disse para eles que para eles provarem que eram realmente pessoas honestas, um dos irmãos ia ter que ir lá em Canaã para buscar o filho mais novo e os outros ficariam ali presos na cadeia durante 3 dias. Que coisa, né, Francine? Ficaram presos por 3 dias. E o que será que aconteceu depois de 3 dias? Vamos ver então. José volta para lá, volta para a cadeia e oferece uma última proposta para os seus irmãos. Ele fala assim: eu sou um homem temente a Deus e por isso vou deixar que vocês fiquem vivos. Mas tem uma condição. Eu quero que um de vocês fique aqui enquanto os outros voltem com os alimentos e mantimentos. E depois quero que vocês retornem com o filho mais novo, o Benjamin. Dessa forma, vocês vão me provar que o que vocês estão falando é verdade mesmo. José estava falando essas coisas porque queria testar seus irmãos. Queria saber se eles continuavam sendo desonestos. E os irmãos dele aceitaram então. E começaram a conversar entre si na língua deles, hebraico. E falaram assim: de fato, estamos pagando pelo que fizemos com o nosso irmão.
Nós vimos eles implorando pela vida e não fizemos nada, não nos importamos. E agora, é a nossa vez de ficarmos aflitos. E um dos irmãos disse assim, o Rúben: eu bem que disse para vocês não maltratarem o garoto, mas vocês não me ouviram. E agora estamos pagando o preço da sua morte. O que eles não sabiam era que José estava vivo e que José estava ali, ouvindo tudo. Só que José fingia esse tempo todo não saber do que eles estavam falando. Eles conversavam uns com os outros por meio de um intérprete. E vocês sabem o que é um intérprete? Bom, um intérprete funciona como um tradutor de uma língua para outra. José falava com o intérprete e o intérprete traduzia da língua de José para a língua dos irmãos. E assim acontecia ao contrário. Os irmãos falavam, o intérprete traduzia e José respondia depois. Então José ouviu tudo aquilo e se afastou e começou a chorar. Ele chorou, ele viu que os irmãos tinham se arrependido do que fizeram, mas manteve a postura e voltou para lá conversar com os irmãos. Então, José volta lá com a pose de governador, mesmo depois de ter chorado, conversa com eles e escolhe que Simeão vai ficar na cadeia enquanto os outros voltam. Então os irmãos de José voltam para casa com os alimentos para a viagem e com o mantimento para a família. Durante uma noite em que estavam voltando para casa, um deles abriu o saco de comida e encontrou moedas. Eles se perguntaram como é que essas moedas vieram parar aqui. Eles devolveram as moedas e ficaram com medo do que aconteceu, mas prosseguiram o caminho. Então, eles chegaram em casa e contaram tudo o que aconteceu para o pai dele, Jacó. Contaram que o governador foi muito rude com eles. Contaram que o governador acusou eles de serem espiões e que, para provar que eles eram honestos, Simeão teve que ficar. E nós, os irmãos, somos responsáveis por levar o irmão mais novo de volta para lá. Eles contaram o que tinha combinado com o governador para Jacó. E Jacó não gostou nada disso. Jacó não ia dar o seu filho, não ia pôr seu filho mais novo, mais querido, em risco, que era o Benjamim. Então o Jacó falou assim para eles: vocês estão tirando os meus filhos de mim. José se foi, Simeão não está aqui e ainda querem levar Benjamim? Não concordo com isso. Jacó manteve sua postura e não quis deixar que Benjamim. E naquele mesmo dia eles descobriram que todos os sacos estavam com as moedas que eram responsáveis por comprar o alimento. Ficaram com medo e não entenderam nada. Que interessante, né? Os irmãos de José acharam que aquilo era um castigo de Deus pelo que eles fizeram com José. E pela primeira vez eles se mostraram arrependidos do que fizeram. E o que será que vai acontecer agora, hein? Será que José perdoa eles? Será que eles voltam para lá com Benjamim? Será que Jacó deixa isso? Vamos ver. Será que os mantimentos vão ser suficientes? Só iremos saber no próximo episódio. Então, vai uma curiosidade aí para vocês. Naquela época, eles sobreviviam basicamente de cereais, carnes e frutas. Os cereais eram grande parte da sua refeição. Por isso que eles eram importantes e por isso eles foram lá pegar os cereais. E vocês sabem o que são cereais? São uma espécie de planta que produzem semente e grãos, que funcionam como alimento para nós.
Vamos citar alguns exemplos de cereais? Nós temos o arroz, nós temos o trigo, nós temos o milho e nós temos a aveia. Então lá vai a nossa atividade de hoje. Vamos aprender a plantar um milho. Tia Francine vai ensinar agora pra gente. Então, para a nossa atividade de hoje, a gente vai precisar de areia, tá? Um pouquinho de água e milho, aquele que a gente faz pipoca mesmo. E de uma vasilhinha qualquer também. Lembrando que essa vasilhinha ela precisa ter uns furinhos. Se você não tiver nenhuma vasilhinha com furinho, peça ajuda da mamãe ou do papai para fazer esses furinhos para você. Então vamos lá? Primeira coisa, a gente vai colocar um pouquinho de areia. Vamos espalhar dentro do potinho. Vamos colocar mais um pouquinho. Ajeita bem direitinho. Depois que você colocar a areia, a gente vai colocar o milho da pipoca. E aí, espalha o milho por todo o potinho. Depois que você espalhar o milho, você vai colocar mais um pouquinho de areia até cobrir todo o milho. Pode ficar nenhum milhinho aparecendo. Depois que você cobriu todo o milho, você vai colocar um pouquinho de água, não precisa ser muita. E aí é só você esperar a sua plantinha de milho crescer. E aí você tem que molhar um dia sim e um dia não, para poder essa planta crescer bem saudável.